O livro do Êxodo, capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles, e também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então, os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo à presença do rei, e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor, se isso é o que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra e tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho, e não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e aqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhes disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós não vamos levar também os nossos animais? E não ficará nenhum? Pois nós vamos levar, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos mais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor.
Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei.